Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sou Bruno Machado, sou o curador da Tríade Digital e organizador desse encontro aqui tão especial para falarmos sobre carreiras digitais internacionais. Bom, agradeço a participação de todos, aproveito a oportunidade para instigá-los a fazer perguntas para os nossos painelistas, que têm bastante experiência para compartilhar com outros profissionais que também almejam essa trajetória. Bom, vou começar apresentando-os para que nós possamos, então, começarmos com as perguntas. Bom, vamos lá, temos 4 profissionais aqui que têm momentos de carreiras internacionais diferentes. Essa é a beleza aqui do encontro, é tentar dar uma visão complementar aqui de cada um deles, que estão nesse momento aqui espalhados em 3 países diferentes, né? Motivo pelo qual optamos por esse horário que melhor atendesse a todos, o nosso público e também os nossos painelistas. Começo com o Leonardo Abdala, que é Head of Strategy and Business na CIT, uma empresa de tecnologia brasileira que está começando operações ou fortalecendo operações na Austrália. O Léo Abdala está na Austrália há 5 anos e antes disso passou outros 5 anos também nos Estados Unidos. Então, o Léo vai dar uma visão dupla sobre morar em outros países. Agora, olhando à minha direita aqui, tem o Carlos Bontempo. Carlos, ele é Senior Developer numa empresa americana de desenvolvimento. Antes de ir para os Estados Unidos, ele trabalhou remotamente em vários projetos envolvendo empresas e clientes internacionais, o que já o possibilitou ganhar experiência prévia até, de fato, ir para os Estados Unidos. Agora está em Madison. Então, muito obrigado pela presença, Carlos. Bom, agora, completando aqui o quarteto, tem outros 2 participantes. O Felipe Melo, que hoje ele é diretor de desenvolvimento numa empresa canadense, numa startup canadense, e começou numa posição de desenvolvedor de software, então migrou aí de uma posição técnica para uma posição de liderança. Ele está, como ele mesmo descreveu, há 9 invernos em Montreal. Isso não é pouca coisa, para quem conhece Montreal, sabe as temperaturas que Montreal pode ter. Então, o Felipe está ali valente a 9 invernos em Montreal. E para fechar o time aqui, temos o Leonardo Fonseca. Leonardo Fonseca, que escolheu o outro extremo do Canadá. Ele mora em Vitória com a família, está há 5 anos em Vitória. O Leonardo já passou em mais de uma empresa em Vitória, o que é excelente para o desenvolvimento e o aprendizado dele. Hoje trabalha para o governo canadense no sistema de saúde da província da qual a cidade dele está vinculada. Então, meus amigos, muito obrigado aqui pela presença. E aqui, pessoal, eu tenho um roteiro para o debate, mas, novamente, quero convidar aqui os participantes que estão conosco, nos prestigiando, a fazerem perguntas. Bom, o roteiro ele está organizado de uma maneira que passe a ideia de jornada, passe a ideia simulando os passos de uma pessoa a trabalhar e constituir uma carreira internacional. Começando, e aí, Leonardo Fonseca, eu vou começar por você, começando com o primeiro emprego. Como conseguir o primeiro emprego? Quais foram os seus desafios para esta primeira empreitada em Vitória, no Canadá? Oi, Bruno. Tá todo mundo me escutando? Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com todos vocês, nós que trabalhamos juntos numa empresa no Brasil, né? O Abdala não, o Abdala eu trabalhei com ele em 3 empresas e é sempre um prazer estar encontrando com vocês novamente. Então, vamos lá focar na pergunta. Em relação a conseguir o primeiro emprego, basicamente, aqui no Canadá, eu estou falando assim, eu vou falar dentro da perspectiva de um software developer, ok? Tem alguns passos que são padrões. Então, eu vou falar sobre cada passo, sendo que o primeiro passo, ou você aplica para a vaga, ou um recrutador entra em contato com você. E aí a primeira dica que fica nesse cenário é: tire o máximo de certificações possível quando você vier para fora. Por quê? Porque quando você tem a certificação... Porque quando a gente chega aqui, a gente não tem network. Nosso network foi criado.
Então, a forma que você tem de entrar no radar do recrutador são as certificações. Então, é importante você ter certificações dentro da sua área de trabalho para que você consiga entrar no radar dos recrutadores e ele entre em contato com você. Então, a primeira fase, basicamente, é você vai aplicar para a vaga, o recrutador vai entrar em contato com você, vai ter uma primeira conversa, essa primeira conversa é sempre por telefone, e aí vai ter perguntinhas básicas, fale sobre você, fale sobre sua carreira, fale sobre seus 2 últimos empregos, é bem simples assim. Aí o recrutador ou a pessoa do RH vai te encaminhar normalmente para uma prova técnica, e essa prova técnica vão ter várias pessoas te observando, e a dica que fica nessa prova técnica é o que você vai fazendo, você vai explicando por que você está fazendo aquilo. É sempre bom você estar mantendo a conversação, trocando ideia com o pessoal que está te observando e explicando por que você está fazendo aquilo. Se na sua prova técnica o seu gerente, o seu futuro gerente tiver participado, normalmente eles já pulam, se você passar, né, vamos dizer assim, se eles entenderem que você tá ok, eles vão para a parte de ligar para suas referências. Se não, você vai ter uma conversa com o seu gerente e aí depois eles vão ligar para suas referências. E em relação às referências, aqui eles realmente ligam para suas referências, eles entram em contato com as suas referências, então assim, é fundamental você conversar com as suas referências, inclusive o Abdala e o Felipe já foram minhas referências. É fundamental você entrar em contato, explicar para suas referências, eu estou aplicando para essa vaga, eu posso te colocar como referência, essa vaga é para isso, aquilo, para que a sua referência esteja preparada para receber a ligação ou e-mail do pessoal da empresa que quer te contratar e passar o máximo de informações possível. E aí, uma coisa que é interessante, se eles estão ligando para suas referências, é porque eles realmente querem te contratar. E passou das referências, você vai receber a job offer e aí entra o processo de negociação para começar na empresa. Basicamente, esse é um processo de contratação de um software developer e pode ser que tenha uma fase ou outra diferenciada, aí vai depender da empresa, o tamanho da empresa, empresas menores, uma, duas entrevistas, mas essencialmente esse é o processo de entrevista dentro do que eu passei aqui no Canadá. Léo, eu queria comentar, puxando o que você falou, do focar bastante em certificação. É interessante também, não é uma prática comum no Brasil, você colocar no seu currículo características não tão técnicas, quando você está numa área técnica. Por exemplo, eles chamam de soft skills aqui. Então, como você lida com as pessoas, ou que experiência você tem liderando, mesmo que seja um time pequeno, ou então, qual é o perfil dos clientes que você já trabalhou? Eram startups? Eram multinacionais? Porque quando você está procurando, principalmente no meu caso, que eu procurei remoto, a empresa não te conhece e o processo como um todo vai levar muito tempo. Então, eles vão ver se você vai dar perseverança no processo, que não é simples, e se você vai conseguir encaixar no perfil de vagas que eles têm. Então, além de muita certificação, dá bastante clareza no seu soft skills, ajuda bastante. Não, com certeza, isso tudo é avaliado durante o processo de entrevista e isso também é questionado para as referências. Por isso é importante você, por exemplo, isso que você acabou de falar, Carlos, é importante você estar orientando a sua referência sobre esse tipo de abordagem. Porque eu vou dizer assim, eu tive a sorte de ter o Felipe e ter o Adriano Paiva em Boston para ser minhas referências. Eles falam inglês, então tá ok. Mas às vezes tem gente que a referência está no Brasil. Então é importante você orientar a referência em relação a isso. Uhum. E só mais um ponto que eu esqueci, é interessante também você tentar montar um perfil que você consegue
atuar em vários papéis. No meu caso, o processo demorou 1 ano e meio, então, se a empresa gostou de você, muito provavelmente ela não vai te colocar numa vaga já existente. Então, se você conseguir se preparar para atuar em vários possíveis papéis, nesse primeiro desafio, é bem interessante, porque ele gostou de você, ele confia em você, ele está te levando para o país dele, mas você vai no pool. Então, quando você chegar lá, provavelmente ele vai te encaixar numa oportunidade ou num papel que seja interessante para ele. Sim, eu passei por um processo diferente, então aí é a experiência que você pegou, né? Mas uma coisa é certa, o processo de contratação não é rápido realmente. Aqui eu imigrei primeiro para depois pegar o meu primeiro emprego, né? É diferente um pouco do seu caso, mas é um processo que demora aí de um mês e meio para se fazer uma contratação, às vezes 2, 3. Mas é isso que você falou também é importante para quem já sai do Brasil tenta já conseguir um emprego do Brasil. É interessante isso. Perfeito. Bom, pessoal, acho que já nessa primeira resposta complementar aí do Leonardo Fonseca e do Carlos, seja no caso do Carlos em que trabalhou essa vaga antes de ir, ou do Leonardo que primeiro foi e depois conseguiu a vaga, está muito claro que trata-se de um planejamento, de um investimento que deve ser bastante estruturado. Então, rompantes no sentido de mudar de país, rompantes no sentido de agora quero explorar uma oportunidade em outro território, não parecem as mais acertadas. Então, acho que já fica aqui uma primeira orientação nesse sentido, que já exige do profissional, já tem ali um funil ali de seleção natural para aqueles que se preparam e conseguem articular a sua rede de contato, seja no Brasil, ou seja já nos Estados Unidos ou em outros países, para, enfim, ter sucesso no processo de seleção. Bom, como a gente entra num campo agora de carreira, né? Ou seja, você vai ter o desafio inicial de entrada, de se estabelecer naquele país, dentro da sua área de atuação, que nós estamos falando aqui de profissionais que estão atuando em suas áreas de domínio, suas áreas de competência. Bom, então, como progredir na carreira? Então, eu coloco aqui uma pergunta para o Felipe, muito na linha, até pelo fato de ele estar há bastante tempo já ter mudado de trabalho, e depois abro a comentários dos demais, na linha de falar assim, Felipe, como que progride na carreira, cara? E como que você começa como desenvolvedor e atingir uma posição de diretor, cara? Que história interessante. Conta um pouco mais sobre isso e os desafios de você se estabelecer numa carreira e progredir fora do país. Fala, Bruno. Só primeiro agradecer a oportunidade. Valeu, estamos aí. Cara, então, os desafios, cara, eles vão muito além da sua capacidade profissional, eu diria. A capacidade profissional que você tem no Brasil, técnica que você já tem comprovado por experiências e tal, apesar do que o Léo falou uma coisa importante, muitas vezes eles ignoram as suas experiências passadas porque elas não são no país, não foram conquistadas no país que você está começando a trabalhar. Elas são essenciais, mas tem tanta outra coisa que você tem que se adaptar, você precisa estar atento. O idioma é uma delas, então muitas vezes a gente está inseguro com o idioma, às vezes ele é muito importante, às vezes ele não é. Se for uma posição mais técnica como desenvolvedor, a sua experiência, a sua certificação, talvez é muito mais importante do que o idioma. Voltando à questão do primeiro emprego, tem um ponto que eu aprendi com um recrutador aqui, que o recrutador uma vez me disse para não coloque o seu nível de idioma no seu currículo. Deixe que o recrutador e o entrevistador descubram qual é o nível do seu idioma. Porque às vezes você se coloca abaixo do nível e você é descartado de cara. Só que você pode ter outras habilidades que são muito mais interessantes do que o seu currículo, do que o seu idioma, da sua proficiência no idioma. Então tem alguns truques, algumas dicas que você vai aprendendo à medida que você conversa com recrutadores. Mas voltando nos desafios da carreira, cara, tem uma adaptação enorme à cultura, não só a cultura local, mas no Canadá, por ser um país extremamente diversificado, a cultura das pessoas ao seu redor. Então, você num time, você está trabalhando com pessoas de várias nacionalidades,
Então, não é simplesmente se adaptar ao canadense, você tem que se adaptar ao canadense, ao russo, ao argelino, ao chinês, N outras nacionalidades do seu lado, cada um de um jeito, cada um funciona de um jeito, cada um pensa de um jeito. Então, tem essa questão. E você vai demonstrando o seu trabalho, cara. À medida que você vai ganhando confiança, você passa a ter voz mais ativa com as pessoas que estão em cargos de liderança, as pessoas começam a te ouvir mais, começam a te dar mais valor, começam a te dar aquele voto de confiança que te faz progredir, 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 e vão abrindo portas, oportunidades e possibilidades, muitas vezes dentro da própria empresa, muitas vezes em outras. Eu fiquei 8 anos na mesma empresa e de lá eu comecei como programador e saí como gerente de desenvolvimento. Então, eu subi de programador para líder técnico, para gerente de desenvolvimento. Então, fui dentro da própria empresa, essas portas foram se abrindo. E vai muito, assim como qualquer outro lugar do mundo, vai muito questão de relacionamento. Você tem que se relacionar com as pessoas, você tem que se adaptar às pessoas ao seu redor, você tem que entender a forma de trabalho das pessoas, que não necessariamente é a mesma de que você está acostumado no Brasil. Apesar que na questão do desenvolvimento, código escreve-se o mesmo aqui, escreve-se o mesmo lá. Então, essa é uma parte fácil de adaptação. Essa linguagem, esse idioma é a parte fácil, mas tem N outras coisas. Na questão do relacionamento, eu lembro que quando eu comecei na empresa, no meu primeiro ano de empresa, eu fiz um churrasco no meu apartamento de um quarto para minha equipe, tinha umas 10 pessoas, e criou-se a cultura do churrasco brasileiro na empresa. Eu já saí de lá, até hoje eles fazem todo ano o churrasco brasileiro. O ano passado tiveram quase 100 pessoas no churrasco, que foi na casa de um dos vice-presidentes da empresa. Então saiu do meu apartamento de um quarto para a casa do vice-presidente e criou-se essa cultura. Então você vai abrindo portas de N formas, seja profissional, seja pessoal, seja de social, enfim, tem N formas, mas acho que é um resumo de como se dá bem nisso aí. Tem um comentário aqui interessante que eu vi o Felipe falando agora. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estava no mute aqui. A questão, né, de você contribuir para a cultura da empresa. Acho que isso é muito do brasileiro também, né? No meu trabalho anterior, eu aqui no supermercado da Austrália descobri que vende ainda pão de queijo congelado. Então eu comecei a fazer o baking no pão de queijo e levar para o escritório, e todo mundo agora adora o pão de queijo brasileiro, mesmo eu não estando trabalhando lá mais. Em termos de desafio, assim, pessoalmente, na minha situação, eu dividiria os dois cenários, né? O primeiro cenário foi quando eu morei nos Estados Unidos, e na verdade, eu trabalhava para uma empresa brasileira, para a CIT, e eu fui expatriado. Então, eu simplesmente recebi uma proposta para ser realocado para os Estados Unidos. E agora, na Austrália, apesar de eu estar de volta na CIT, eu vim para cá por meios próprios, eu fiz o processo de imigração, e nesses últimos 5 anos, quase 5 anos, eu trabalhei em empresa australiana mesmo, né? Agora que eu voltei para a CIT aqui na Austrália. Então, dentro de cada um desses dois cenários, eu considero que tem desafios diferentes. Quando você é um expatriado que foi realocado para uma empresa, no caso brasileira, e no meu caso morando nos Estados Unidos, o desafio que eu tinha, pessoalmente falando, era o próprio modelo de trabalho, né? Porque eu estava on-site, eu era um gerente de projeto, gerente de programa on-site, e eu tinha que fazer a ponte com o time no Brasil. Então, você ainda tem um vínculo muito forte com o Brasil. E aí o que acontece é que o seu processo de absorção da cultura, de imersão ali no modus operandi do escritório local ali daquele país, ele é um pouco mais lento, porque você ainda tem, você ainda está half-half, né? Você está dividido entre Brasil e Estados Unidos, no meu caso. Então, tem muita coisa, às vezes o pessoal não faz uma piada, alguma coisa cultural, assim, né, de um conhecimento local ali, se fala, putz, a sua cabeça ainda está um pouco lá no Brasil. Então, acho que esse tem um desafio ali, que é lidar com isso, né? Agora, no segundo cenário, estando aqui na Austrália, o desafio é interessante, que ele muda, né? Agora, voltando para a CIT, que eu
eu comecei a notar isso, o tanto que eu estava sentindo falta de ter um colega, assim, um brasileiro, para trocar uma ideia, um cara que foi criado assistindo o mesmo canal de televisão que eu. Então, assim, apesar do processo de aceleração, de absorção da cultura australiana, do escritório, é muito mais acelerado, porque você está sozinho ali, né? Você e você não tem nenhum time no Brasil, nada. É você ali. Inclusive, no meu emprego anterior aqui na Austrália, eu era a única pessoa que era parte do senior management team que inglês não era o idioma primário. Então, às vezes, o pessoal fazia alguma piada, como eu falei, alguma coisa. Tem muita influência britânica aqui na Austrália, e eu era o único que ficava com aquela cara sem entender, né? O poker face, falei, pô, eu não estou entendendo porra nenhuma que o pessoal está falando aqui. Mas com o tempo você vai pegando, você vai pegando os trejeitos, né? Você vai usando as mesmas expressões. Isso foi muito mais acelerado agora nessa segunda ocasião, eu morando aqui na Austrália, né? Mas por outro lado, agora que eu notei isso, né? Voltando para a CT, estava sentindo muita falta de ter um buddy, assim, de ter um colega para trocar ideia, uma pessoa assim para ventilar um pouco, né? Esse cara foi criado junto comigo, ele também jogou bola lá na rua, ele teve aquela criação do brasileiro. Então, eu acho que tem esses dois mundos, essas duas, no meu caso, né? Essas duas diferentes critérios de dificuldade. E eu acho que, assim, resumindo, como imagina você morando no Brasil, você vai trocar de emprego, né, de uma empresa para outra. Essa dificuldade, ela existe. Só que em cima dela tem várias outras variáveis, culturais, de idioma e por aí vai. Então, assim, é algo amplificado, né, o desafio. E tem a questão de você tem que estar muito confortável em estar distante da sua família e tudo mais, né? Mas isso aí, acho que tá bem, todo mundo sabe disso, né? Eu imagino. Eu acho que é isso que eu teria para complementar nos comentários do Felipe. Eu não sei se o resto da turma aí também passou um pouco por isso. Não, só acrescentaria o seguinte, realmente essa questão do inglês, para a área técnica, ela tem uma tolerância maior em relação a posições de manager, gerente de projeto, IT manager, etc. Então, é importante que as pessoas que estejam escutando a gente entendam isso. Como o Felipe falou, deixa para o recrutador ou para a pessoa do RH saber se você realmente tem um inglês necessário para aquela oportunidade. Mas, para a área técnica, realmente a tolerância é um pouco maior. Era só isso que eu queria acrescentar. Perfeito. Bom, pessoal, acho que tentando fazer uma síntese aqui da fala dos três nesse bloco, né? Acho que tem algumas fortalezas que nós, profissionais brasileiros, temos nesses cenários de ir para fora do país, né? Então, o primeiro deles é que quem tem os skills técnicos pode fazer destes a sua primeira linha de segurança, porque você depende menos das interações, do relacionamento com os colegas no momento em que você tem pouco a contribuir, você tem baixa quilometragem ainda para agregar nessas relações, então a parte técnica vira uma grande fortaleza nesse sentido. Então, acho que quem aqui domina alguma competência técnica requerida em outro país, eu acho que pode usá-la a seu favor nesse sentido, trabalhar bastante, fazer entregas bastante sólidas, ancoradas em questões técnicas para, então, ganhar uma sobrevida para desenvolver o relacionamento. E o segundo ponto também forte é que todos citaram aqui de uma maneira muito positiva, é a questão da característica do brasileiro, da cultura expansiva do brasileiro, né? O Felipe usou a seu favor ali a questão do churrasco, né? Acho que começou ali, eu até faço uma analogia, né? O churrasco começou num apartamento pequeno e virou um evento de 100 pessoas, é um pouco a trajetória da carreira que os profissionais, quando chegarem em outro país, vão voltar, né, para aquele estágio do apartamento pequeno. Eles têm que construir a carreira até chegar até 100 pessoas, até uma rede de relacionamento que vai além dos primeiros colegas brasileiros, né? Que vai levando você a realmente estar inserido naquele contexto. Foi o ponto que o Leonardo Abdala pegou, né? Que você, quando está
expatriado, você tem um forte vínculo com uma empresa brasileira, falando em português, então você tem aquela segurança. Você está num escritório avançado, né? Mas você ainda está numa empresa brasileira. E quando você rompe essa relação e vai diretamente trabalhar com novos colegas numa nova rede, uma empresa nativa daquele país, realmente o salto de aprendizado é muito grande. E aí, como em ciclos, né, chega um momento que também você sente falta de ter aquele contato, como o Léo mencionou no final. Essa dica que o Leonardo Fonseca resgatou, para mim é de grande valia. Eu até, no momento, se considerar morar em outro país, essa questão do idioma, né, de você não colocar lá o seu nível de idioma, principalmente o inglês, se você deveria esperar que isso fosse obtido por parte do seu entrevistador. Então, esses são pontos que podem fazer a diferença aí, seja para o primeiro emprego ou para as entrevistas que se seguirão. Muito legal, pessoal. Esse papo tá muito bom, mas eu queria virar um pouquinho aqui e voltar para um ponto que também tem a ver com cultura e explorar a oportunidade, o cenário do Carlos, né, que está mais recente, está há um ano. Então, se todo mundo aqui falou na interação com os colegas, Carlos, a pergunta para você, cara, é como que é ter um líder, né, de outra região, né? Como é que é ser liderado por uma pessoa de outra nacionalidade? Como que você teve que se adaptar? Quais foram os choques? Se você puder contar algumas questões que você teve que contornar, né? Como tem a conversa no cafezinho, as pessoas se reúnem, vão lá tomar um café juntas, não vão, as pessoas são abertas, comentam sobre eventos do final de semana ou não. Conta um pouco como é que é essa relação com o seu líder, cara. Conto sim. É bem diferente aqui do Brasil. Não só de onde eu estou, porque eu cheguei a ficar alguns meses em Chicago e os 6 meses na Califórnia. E mesmo os 2 sendo aqui nos Estados Unidos, foi muito diferente a experiência e a cultura das pessoas. Começando profissionalmente, no início eu acho que é parecido do Brasil. Você tem que se provar. Então a pessoa não te conhece, então você tem que mostrar serviço, mostrar que você realmente sabe o que você disse que sabia, que você sabe lidar com as pessoas, que você é bom de trabalho. Depois que você ganha essa confiança dele, é que diferencia do Brasil. O modelo aqui, o pessoal não tem esse conceito de microgerenciamento, que é muito comum no Brasil. Então, eles confiam em você, eles te dão a responsabilidade. Então, se você foi contratado para esse papel, para essas qualificações, eu não tenho que ficar te acompanhando. A gente pode discutir ideias, sei lá, uma vez por semana, mais a fundo, mas, no geral, o seu gerente ou seu superior, ele tem uma ideia por alto do que você está trabalhando, mas sem querer controlar muito detalhe. Eu, por exemplo, estava numa equipe pequena, estava como líder técnico com 2 pessoas trabalhando da Rússia. Então, era brasileiro, americano e russo. Aí, até o ponto que já foi falado do idioma, é interessante não só do ponto de falar, mas do ponto de entender. Porque tem hora que você está numa reunião e é todo mundo falando. Então, é o brasileiro com sotaque brasileiro, o indiano com indiano, o russo, o americano. Então, não adianta você saber falar se você não tiver com o ouvido muito treinado para diferentes sotaques. É bem interessante isso. A questão você comentou, de como é que é a conversa de corredor, o cafezinho e tal, não é igual no Brasil. O pessoal é muito focado no trabalho aqui. O horário de trabalho é realmente para trabalhar. Não é que você vai encontrar com a pessoa no corredor, ela não vai te cumprimentar, não vai conversar com você. Ela vai. Mas vai ser o mínimo ali durante o horário de trabalho. Se você realmente chegar, conseguir criar uma intimidade com a pessoa, que não é fácil, aí você consegue estender isso para o fim de semana. Vamos combinar, vai ter um evento, alguma coisa no fim de semana, eles te convidam, mas isso é muito raro por aqui. A empresa que eu trabalhei antes, na Califórnia, tinha muito brasileiro. E eu acho que os brasileiros transformaram a cultura da empresa, que era outro mundo.
era todo mundo muito unido, contando até com os americanos mesmo, não é só a comunidade brasileira. E a cultura era totalmente diferente. Eu me sentia no Brasil. A gente fazia churrasco, igual mencionado, o pessoal levava um pão de queijo, o pessoal gostava muito da paçoquinha brasileira. Se você tiver a oportunidade de vir trabalhar, traga, que o pessoal gosta muito. Mas, no mais é isso, você fica um pouco perdido, igual o Abdala comentou, você se perde nas piadas locais no início, você não tem um contexto histórico de vidas que eles tiveram. Então, a sua forma que você foi criado, o que você passou é totalmente diferente deles. Então, você fica um pouco deslocado. Mas, na parte técnica, você se sente um pouco em casa. Então, um compensa o outro, você consegue ir levando tranquilo. Muito Esse bom. negócio que o Carlão falou agora, né, da questão do ambiente de trabalho, o pessoal mais focado, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo nos Estados Unidos, trabalhava como gerente de projeto, gerente de programa, né? E tinha um projeto que estava liderando lá, que era criando uma intranet, um rollout de uma intranet para uma empresa Fortune 500, gigante o projeto, para entregar em várias regiões do globo, não só nos Estados Unidos, era uma intranet usada pelos milhares de funcionários da empresa. E, bicho, o projeto estava indo ruim, tava indo mal. E aí tinha umas reuniões de comitê, né, toda semana, bem cedo. Uma coisa que eu fazia, by the way, era reunião cedo, eu dava uma caixa de donuts para dar um pouco de açúcar para a galera, para eles participarem melhor na reunião. Algumas táticas que você vai aprendendo, né? O pessoal ficava mais feliz durante a reunião. Mas, enfim, o projeto não estava indo muito bem e tinha um dos sponsors lá, um dos stakeholders, que o cara me destruiu na reunião. Como gerente de projeto, eu era responsável pelo projeto, ele acabou comigo na reunião. Com razão, eu não tiro a razão dele, mas assim, o brasileiro é muito emotivo, né? Mistura um pouco as coisas. Isso eu aprendi isso nessa reunião. E eu falei, nossa, esse cara sabe, é uma má pessoa, ele é um ser humano ruim. O cara acabou comigo na reunião. Eu saí de lá me sentindo a pior pessoa do mundo. Mas o cara tinha razão. E aí, ao longo do dia, mais pro final do dia, na verdade, esse cara veio na minha mesa, lá no escritório, e falou assim, estava trabalhando alocado dentro do cliente. A gente vai tomar uma cerveja ali, vai para um pub ali depois do trabalho hoje, você não quer ir? Vamos lá. Aí eu falei, pô, esse cara é louco, ele é bipolar. Eu falei, pensei, né? Eu vou, mas eu vou para pôr veneno na sua cerveja, eu vou te matar lá no pub. E aí, cara, eu engoli aquilo, eu falei, pô, vamos lá, vamos lá. Fui lá e foi excelente, foi muito bom, fora do ambiente de trabalho, assim, sabe, o pessoal mais descontraído. E aí, naquele momento, eu vi que realmente havia essa separação. Falei assim, cara, realmente o projeto estava ruim, a gente precisava tomar aquela chamada lá, né? A gente precisava daquele wake-up call. E fora do trabalho era outra coisa. Então, assim, foi algo que eu aprendi a separar, sabe? Às vezes no Brasil, em experiência passada, o pessoal fica muito marrento, mistura um pouco as coisas, é muito emotivo. Mas eu não gosto de fulano. Não, gente, separa as coisas. Trabalho é uma coisa ali, se você está tendo uma diferença, um questionamento, uma discussão num contexto de um projeto, de um trabalho, é uma coisa. Não mistura as coisas. Não significa que aquela pessoa não gosta de você. Não misture as coisas. E a recíproca é verdadeira. Às vezes também você tem uma pessoa que você se dá super bem fora do trabalho e no ambiente de trabalho você fala, pô, o que é isso? Esse cara é um monstro aqui? Não, o cara realmente ele separa as coisas, né? Então, isso é algo que eu aprendi assim na pele, a separar um pouco essas coisas, deixar esse lado emocional de lado, né, no trabalho. Nesse lado emocional ainda, Abdala, uma coisa interessante aqui é o balanceamento na qualidade de vida. A pessoa, ela preza muito pela qualidade de vida, então uma coisa que não via no Brasil e acontece aqui, e é super normal, se um projeto, por algum motivo, foi mal planejado, ele está atrasado, ninguém vai morrer por causa disso. Aceita-se o problema, aceita-se que se planejou errado e a vida segue. Não fica ninguém indo atrás de você perguntando se você pode vir trabalhar no fim de semana, se você pode fazer hora extra.
E se acontecer algum dia de precisar de você para alguma das situações e você negar, falar não, é normal. Ninguém vai ficar com raiva, ninguém vai ficar chateado. É o esperado. Então, quando eles te perguntam isso, é uma pergunta bem sincera, não é pressionando, igual no Brasil pode acontecer de você até ser mandado embora. Ah, você não veste a camisa, você... Não, você tem sua vida pessoal e a sua vida profissional. Então, as duas não se misturam e ninguém te crucifica por causa disso. É bem interessante esse estilo também deles. Não, eu tive uma experiência porque logo que eu cheguei aqui, eu estava com a cabeça ainda pensando no Brasil, né? E eu tinha prometido uma tarefa para segunda-feira e eu vi que eu não ia conseguir, levei o trabalho para casa, passei o final de semana trabalhando. Aí chegou na Daily Meeting na segunda-feira, eu falei, olha, eu tinha prometido para entregar hoje, eu vou entregar, mas eu peguei o final de semana, trabalhei. Aí todo mundo olhou estranho para mim, falou assim, você trabalhou no final de semana? Para quê? Era só você chegar aqui e falar que precisava mais X horas e estava tudo certo. Aí eu falei assim, tá entendido como é que funciona o esquema, não precisa trabalhar final de semana descontroladamente para entregar alguma coisa. É isso. É bem por aí mesmo. Eu mesmo aqui, eu acho que eu fui trabalhar meu primeiro sábado com mais de 6 meses de empresa. Então, no Brasil era praticamente todo final de semana eu trabalhava. Aqui não, aqui as coisas foram acontecendo. A um determinado momento tinha alguma coisa que era crítica, que precisava ser entregue. Aí o meu chefe na época pediu, você pode trabalhar no sábado para entregar? Ok, trabalhei, não tem problema. Então é bem por aí. Uma coisa que eu queria comentar é até um contraponto, aí eu não sei se o Léo Fonseca também vê dessa forma. O Carlos comentou muito que é muito diferente a situação, é muito diferente a forma como as pessoas lidam com você, mas acho que aí é um ponto bem diferente dos Estados Unidos e Canadá. O Canadá, eu lido com muito pouco canadense. A maioria das pessoas que eu me relaciono no ambiente de trabalho não são canadenses. Então não existe aquele negócio, nossa, o americano é assim, o canadense, não, porque cada um vem de um canto. Eu trabalhava numa equipe que tinha iraniano, argelino, chinês, russo, ucraniano, todo mundo na mesma equipe, todo mundo misturado, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, e as coisas iam acontecendo. Então aqui as pessoas se encontram na cafeteria na hora do almoço, e tem uma mesa que o pessoal joga totó, joga ping-pong, conversa, e marca happy hour, e vai lá fora, toma cerveja. Então aqui acho que talvez é um pouco diferente dos Estados Unidos, pela questão do multiculturalismo, eu acho. Acho que tem muita gente de tudo quanto é canto do mundo e, na minha experiência, muito pouco canadense. A maioria é canadense porque se tornou canadense, mas muito pouco canadense nascido aqui. Então, é um pouco diferente. Esse é um ponto interessante, Felipe. Aqui na Austrália, a mesma coisa. País de imigrantes, né? Canadá, Austrália, e é diferente dos Estados Unidos. Apesar de que na área de TI, como acho que o Carlos ou o Léo Fonseca que eles estavam comentando, né? Você, com certeza você tem uma chance, eu imagino, muito maior de você trabalhar, mesmo não sendo um país... Os Estados Unidos também é um país de imigrantes, né? Mas não tão recente, talvez, quanto o Canadá ou a Austrália, né? Que aqui é o que você falou. Quem é australiano aqui talvez é de uma segunda geração, que nasceu, foi criado, que é de uma segunda geração de os pais que migraram para cá, os avós que migraram para cá, ou se não for realmente um estrangeiro, que é o meu caso aqui, né, que agora já estou morando aqui. Mas, assim, eu acho que isso, sim, faz bastante diferença. É muito difícil, acho que, falando para o Austrália, você trabalhar numa empresa aqui na área de TI, na Austrália, onde você vai ter só australiano no seu time, é muito difícil, é muito mais provável o cenário contrário, né, que é um cenário multicultural, com pessoas de várias partes do mundo. E aí eu acho que entrar na parte do idioma também, só fazendo um loop back aí, as pessoas tendem a ser mais tolerantes por causa disso também, né, porque eles sabem que a grande parte das pessoas ali, o inglês é a segunda língua, né, então a não ser que você esteja em posições de liderança, gerenciando pessoas, você faz parte de um board executivo, aí, cara, não tem jeito, né? Você tem que saber se comunicar.
Mas você ter um sotaque não é um problema. Você tem que ter a fluência, né? E aí eu acho que essa é uma diferença interessante, um ponto a ser considerado. Mas, assim, as pessoas são bastante tolerantes, assim, se você tá tendo um pouco de dificuldade de se expressar no início e tudo mais, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? A grande maioria provavelmente é imigrante também, ou de outra nacionalidade, né? Então, é isso mesmo, concordo, cara. Legal. No Pessoal, Canadá não tem jeito. O Canadá você conhecer um cara 100% canadense, você pode ter certeza que ele está namorando uma chinesa ou japonesa, entendeu? Não tem jeito. Ou, cara, ó, a empresa que eu trabalhava, o gerente era australiano, o tester era polonês, o analista de negócio era indiano, o estagiário era chinês, eu brasileiro. Tipo assim, quem aí é canadense é raro. E se tem uma perninha em algum outro país. perfeito. Sim, pegando o gancho de todos vocês aqui, encaixando uma pergunta do Gabriel, que está nos assistindo aqui, prestigiando, e aí ele colocou de um ponto essa pluralidade de regiões, de pessoas, de nações. Vocês já viveram uma situação negativa nesse sentido, de preconceito, ou seja, por serem, não necessariamente só por serem brasileiros, mas de alguma maneira se sentiram preteridos por questão de origem? Então, vamos explorar um pouco sobre dificuldades pelo fato de não serem nativos das cidades, do país que vocês estão trabalhando? Olha, dentro da área de TI, dentro do que eu trabalhei, nunca presenciei ou ouvi falar algum tipo de preconceito, qualquer um que seja, tá? Até porque no Canadá, se o cara for preconceituoso, ele está fora do compasso, porque aqui cada um é de um lugar, cada um tem uma cabeça, uma cultura. É difícil para uma pessoa preconceituosa morar no Canadá, entendeu? É um país muito aberto, muito tolerante, completamente diferente assim de coisas que a gente vê no Brasil e presencia, né? A gente escuta, às vezes, mas fora do ambiente de trabalho, na rua, no metrô, alguém está conversando em outra língua, o cara fala para falar em inglês, você está no Canadá, fala inglês. Mas no ambiente de TI, no ambiente de trabalho, eu nunca escutei. Só adicionando, nos Estados Unidos também, de todos os lugares que eu passei, eu nunca vi isso aqui também. Acho que é igual você falou, tem tanta gente de fora falando espanhol ou outros idiomas que eu não faço ideia do que seja, em todo lugar que você vai, que eu acho que é quase impossível ter isso no dia a dia, pelo menos eu ouvi dizer que nas metrópoles ou grandes capitais, que talvez isso existe ou é um pouco maior em cidades bem pequenas ou bem mais para o interior. Mas do que eu presenciei em metrópoles e capitais, não existe preconceito nem fora do trabalho. Bruno, acho que você está no mute. Desculpa, fiquei no mute. Sim, aqui. Mas... eu concordo. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito no ambiente de trabalho, nada. Eu acho que acontecia comigo, às vezes até hoje em dia acontece, eu fico frustrado comigo mesmo. Às vezes eu tô, sei lá, chega o final da semana, sexta-feira, última reunião do dia, você está cansado, seu cérebro está cansado ali de processar as coisas em inglês e tal, e aí eu tenho dificuldade, às vezes, de me articular e tal, e aí eu falo assim, putz, o pessoal, eu brinco com eles, you should see how smart I am em português, tipo, você deve saber, você tem que saber o tanto que eu sou inteligente em português, é que eu não tô conseguindo me expressar aqui, eu tô tendo dificuldade de pontuar uma reunião, alguma coisa assim, mas eu acho que
é cansaço mesmo, assim, né? Você tá lidando com aquele idioma que não é a sua língua mãe, né? É seu mother tongue. Mas, assim, aí sou eu comigo mesmo, né? Às vezes eu gero um pouco essa frustração. Falo, putz, deixa eu tentar articular isso aqui de uma forma mais pragmática, mais correta, mas não vindo de outras pessoas, vindo de mim mesmo, né? É só isso. Perfeito. Bom, pessoal, tem surgido várias perguntas aqui. Eu agradeço, pessoal, pela colaboração. Vou tentar encaixar. Aí não necessariamente a gente precisa comentar cada uma das perguntas, mas acho que vale sempre, de repente, quem entender que faz sentido, é importante. A primeira coisa é que vocês citaram casos diferentes, né? Empresas que vocês começaram no Brasil e foram expatriados, ou então vocês pleitearam a vaga no Brasil e foram, então, para outro país, ou então começaram já numa empresa local. Então, tem uma pergunta aqui do Frederico, muito nesse sentido, falando assim, olha, vocês têm alguma diferença com relação à receptividade quando você está se candidatando para uma empresa local de tecnologia, uma empresa daquela região, ou grandes empresas multinacionais? Tem uma propensão à contratação maior nas multinacionais ou não? Isso vocês não conseguiram perceber na trajetória de vocês até o momento? Cara, eu acho que eu posso falar um pouco pelo Canadá. Eu acho que não tem disso, muito pelo que a gente já discutiu aqui. O Canadá é um país que tem muita gente de todo lugar do mundo. Então, as empresas não têm essa opção de preterir estrangeiros. Porque se eles fizerem, eles vão acabar não conseguindo contratar ninguém. Então, eles vão entrar naquele ciclo que eles têm que correr atrás de quem está chegando, de quem está vindo de fora. Voltando um pouco do preconceito, tem isso. A gente já falou na parte do primeiro emprego. Você chegar aqui sem ter uma experiência local, chega a ser um problema. As pessoas não sabem, não têm referências, a não ser as referências de fora daqui. Então, isso sim é um dificultador, mas não significa que eu imagino que eu, como empreendedor, eu vou ter o mesmo pé atrás. Pô, uma pessoa chegando agora, eu não sei como que é a cultura dela, como é que ela trabalha, etc, etc. Então, acho que eu talvez tivesse essa mesma reação. O próprio governo faz algumas coisas para tentar minimizar isso. Então, aqui eu posso falar pelo Quebec, o governo do Quebec ele dá incentivo às empresas a contratarem os profissionais com menos de, se não me engano, menos de 5 anos no país que estejam procurando o primeiro emprego. E eu acho que chega a subsídio de 50% do salário por um ano, que o governo paga para incentivar a empresa a contratar profissionais recém-chegados. Então, acho que tem várias formas, vários mecanismos que usam-se para que isso possa acontecer e se aplica a multinacional, a empresa pequena, a startup, a todo tipo de empresa. Só adicionando o que o Felipe tá falando, que eu também estou no Canadá, existe uma diferença aí do seguinte: você sair do Brasil empregado ou você imigrar e aqui você correr atrás com o work permit. Realmente, você chegando aqui com o work permit, não existe diferenciação. A não ser assim, vagas específicas do governo que mexem com dados sensíveis, aí precisa ser cidadão ou PR, né? Permanent Resident. Mas se a empresa é grande, se a empresa é média, pequena, se você tem o work permit, não tem problema nenhum. Se você encaixou na vaga, fez a entrevista, foi melhor que todo mundo, você vai ser contratado. E não tem diferenciação salarial, não tem nada. Aquela vaga com aquele salário, não importa quem você seja. A única questão que acho que é importante destacar para as pessoas que estão escutando a gente para o Canadá, para você vir empregado, é mais difícil, assim, na minha opinião. Eu acho que é mais difícil do que você vir para cá e correr atrás da primeira job offer. Tem um ponto aí que eu estava pensando aqui dessa questão da multinacional com empresa local. Eu acho que isso é em qualquer país do mundo. Assim, eu acho que quando você tem uma empresa muito grande, né, com milhares de funcionários, é uma dificuldade que você teria no Brasil também. Você só tem que tomar cuidado para você não cair
no fluxo normal lá de hiring, né? Da pessoa que vai ser contratada. Aí você tem que ir lá, fazer aquelas provas online, aplica pela vaga. E ninguém vai ver o seu currículo, porque vai entrar num pool gigante lá de pessoas que estão se candidatando. E esse problema acontece no Brasil também. Talvez uma empresa local menor, você tenha a oportunidade de sentar ali, conversar com um cara que vai ser seu gerente direto, conversar até com o dono da empresa, se for uma startup, uma coisa menor. E numa empresa multinacional, uma empresa maior, você tem que passar por aquele calvário, né, do processo de recrutamento, a não ser que seja uma vaga específica, uma coisa, e a pessoa tem um headhunter, um recruiter, para te pegar e te posicionar naquela vaga, né? Mas se você for passar o fluxo normal de uma empresa multinacional, é a mesma dificuldade que você teria, acho que no Brasil, em qualquer país do mundo. Você corre o risco de ser o melhor profissional para a posição, mas você se perder no meio lá das centenas ou, quem sabe, milhares de currículos que eles devem estar recebendo para aquela vaga, né? Então, talvez esse seria o único ponto, mas isso não é, na minha opinião, isso não é característico de um país ou de outro. Eu acho que isso é global, sabe? Perfeito. Carlos, só pegando um gancho o Léo até ele levou o tema um pouco para além da questão só da multinacional, enfim, mais sobre atitude, né? E daí eu queria direcionar a pergunta para você sobre o que, neste momento nos Estados Unidos, né, ter ido para os Estados Unidos agora, que me parece ser um momento mais turbulento, um momento de maiores restrições. Conta um pouco sobre esse processo de ida, cara. O Léo Fonseca disse, olha, é mais fácil no Canadá, na opinião dele, você ir primeiro para o Canadá e depois você ser contratado, fazer o processo já no país. Como você contou no início do nosso webinar que você conseguiu a vaga aqui, depois foi, mas como a questão de vistos e tal, o que é mito e o que é verdade nesse momento com relação aos Estados Unidos? Cara, na questão dos Estados Unidos, eu acho que é muito mais fácil você vir por uma multinacional. Apesar de ter o problema que o Abdala falou, de você cair nesse pool e talvez você se perder no meio dele, no pool de recursos, é um processo muito custoso e demorado. Então, nem eu comentei, isso é um processo que demora geralmente de 1 a 2 anos, pelo menos. Então, e a empresa investe muito dinheiro, ela tenta pagar para acelerar o processo, no seu caso, ter prioridade para o governo, e isso custa dinheiro, ela tem que traduzir documentos, isso custa dinheiro. Então, a empresa está investindo em você meio que às cegas, sendo que ela não sabe se vai ter retorno. E uma empresa pequena, nem sempre ela vai querer correr esse risco. Então, é uma faca aí de 2 gumes. Você vai na grande, corre o risco de cair no pool, ou tenta na pequena, que vai ser muito mais difícil você convencer a empresa de tentar fazer isso. O momento atual, acho que para quem já está aqui, não está mudando muito nos Estados Unidos. Continuam valendo as mesmas regras para todo mundo, eles continuam renovando os vistos normalmente, então você só não pode sair do país por causa do Covid e você não volta. Mas no resto, as regras para quem já está aqui continuam valendo normalmente, não tem impacto nenhum. Então está bem tranquilo nesse ponto aqui. Perfeito, perfeito. Léo Fonseca, só para fechar esse capítulo aqui das perguntas, né? Desculpa, Léo Abdala, às vezes eu faço as chamadas incompletas e aí dá margem a erro, né? Mas o ponto aqui, Léo Fonseca, é que a sua dica aí sobre você receber a primeira oferta de trabalho, você ir para o Canadá e receber só então a primeira oferta, ou você ir para estudar e a partir de um visto de estudo você então conseguir avançar. Então, tem essa pergunta do Fernando Henrique, se essa estratégia aí combinando trabalho com escola, se de alguma maneira simplifica o processo. Existem várias formas, né, de vir para o Canadá e conseguir esse emprego. Como turista, impossível. Você não vai conseguir esse emprego. Não, pelo menos no ambiente de TI que eu conheça, eles não dão emprego para turista de jeito nenhum. Porque se eles fizerem isso, a empresa é punida. O que acontece muito aqui são 2 formas
Uma, a esposa ou o marido vem estudar num college ou numa university para fazer um mestrado, um doutorado ou uma pós-graduação, e aí o cônjuge recebe o visto de trabalho. E aí, que foi o meu caso, a minha esposa veio estudar business num college, eu ganhei o visto de trabalho e depois de 7 meses mais ou menos eu já estava trabalhando. A outra forma que tem é a pessoa a pessoa às vezes é solteira, ela vai fazer a pós-graduação, que chama Postgraduate Work alguma coisa, eu não lembro direito qual que é o visto. Você faz o postgraduate e depois o governo te dá 2 anos de visto de trabalho. Tem esse formato. Agora, para quem vem fazer ISL, que é o English as a Second Language, que é estudar o inglês part-time e part-time trabalhar, assim, dentro do ambiente de TI, eu nunca vi acontecer. Esses part-time normalmente é em hotel, é numa McDonald's, é um emprego assim mais simples. Que isso é fundamental, tá, gente? Tem gente que tem muito preconceito em relação a isso. Ah, trabalhar no Tim Hortons, trabalhar na McDonald's, não sei o quê. Mas esse tipo de emprego, para quem não tem inglês, é o melhor emprego que tem, ó, para aprender o listening. Porque você vai estar lidando com o público de diferentes formas. Você vai estar conversando com criança, com velho, com gago, com indiano, com chinês, com gente de tudo quanto é jeito. E aqui o seu listening fica assim, top. E você fala também o tempo todo. Então, esse tipo de emprego que muita gente no Brasil tem preconceito, aqui todo mundo leva numa boa, porque é um emprego digno como qualquer outro, tá? Isso é importante ressaltar. E só um parênteses, além disso, muito se faz aqui no Canadá trabalho voluntário. Então, tem muita gente, eles valorizam o trabalho voluntário como experiência profissional. Então, você não recebe nada. E pode ser trabalho voluntário entregando um copo de água na corrida de rua. Não precisa ser nada muito formidável, não. Mas eles valorizam muito e você tem que interagir com as pessoas, tem que conversar com as pessoas e você começa a participar da vida, o principal, da comunidade, da vida em comunidade. Então você se integra à comunidade e as empresas reconhecem essa integração como válida para o mercado de trabalho. Então elas passam a considerar aquele trabalho voluntário, que pode ter absolutamente nada a ver com a sua área de atuação profissional, como uma experiência local. Então isso é uma excelente forma de ganhar tanto a questão do idioma, de participar, quanto a experiência que as empresas buscam. Perfeito. Perfeito, Felipe. Eu vou pegar o seu gancho aqui para colocar a nossa última pergunta. A gente está se caminhando aqui para o final, mas, assim, pegando esse gancho de conexão com a comunidade, né, de fazer parte daquele novo espaço que você escolheu para viver. Né? Eu faço a pergunta agora para o Leonardo Abdala sobre, normalmente, a questão cultural, né? Aproveitando a experiência dele nos Estados Unidos e na Austrália. Então, assim, Léo, assim, tenta transmitir para as pessoas que estão nos ouvindo assim, o quão importante é, de fato, você mudar o mindset para esses lugares que você está. Então, conta um pouco mais, com mais profundidade, essa questão cultural que a gente vem debatendo aqui, sempre permeando todas as perguntas da nossa conversa. Tá. É interessante isso, porque você pode atacar de vários frontes, né? De várias lentes, perspectivas. Por exemplo, do ponto de vista social, né? Da comunidade. Eu lembro que primeiro ano aqui na Austrália, em Brisbane, eu fui uma corrida de manhã cedo, eu estava no inverno. Inverno aqui é igual ao inverno no Brasil, né? É frio igual ao inverno de São Paulo, mas assim, beleza, não é igual ao inverno que tinha lá nos Estados Unidos. E aí eu lembro que todo mundo, eu vi uma montanha assim de agasalho, cara, na rua. Olha que doido. O pessoal vai para a corrida de manhã cedo, a corrida 5, 6 horas da manhã, tá frio, né? O pessoal vai com um agasalho velho, assim, que você não vai usar mais.
e eles já vão com a intenção de doar aquele agasalho, cara. Então, você, antes da corrida, você tira o agasalho e põe lá para doação, e você vai correr. Então, tem muita coisa legal, assim, pelo menos estou falando da Austrália, né? Dessa cultura assim, do senso de comunidade, né? Do senso de cidadania. Eu acho que isso é um pouco bem latente, esse é um choque muito grande quando você vem do Brasil para cá, você fala, nossa, que legal isso, né? Que bacana. E como que isso reflete no ambiente de trabalho, né? Tem até várias teorias a respeito disso. Eu sei que outro dia a gente até estava trocando uma ideia sobre isso. Tem um modelo, uma teoria que chama Hofstede, chama Hofstede Sixth Dimension of Culture, que foi um estudo que foi feito com acho que 100 mil funcionários da IBM ao redor do mundo, onde eles analisaram vários aspectos culturais dessas pessoas, né? E aí localizando em cada país. Então, por exemplo, isso é uma teoria, não sou eu falando. O brasileiro é muito averso a risco, assim, no sentido de se sentir inseguro. Por quê? Porque as instituições da sociedade, do país, elas são pouco confiáveis, é muito volátil. As coisas mudam, entra uma nova medida política, muda o poder, então nada é muito estável. Isso, por exemplo, se reflete quando você vai uma negociação de um contrato no Brasil, o pessoal quer se cobrir de todos os lados, as leis trabalhistas são muito pesadas, então o arranjo da sociedade por questões históricas, aí dá para ir longe aqui, né? Isso se reflete na forma como você faz business, na forma como você se porta no trabalho, por aí vai. E aí, por exemplo, você pega um país igual a Austrália, igual os Estados Unidos, as instituições são bem estabelecidas, você tem aquele senso que você pode confiar nas instituições do governo, ali, públicas. Então, isso te traz aquele senso até subjetivo, até subconsciente de segurança. Então, é mais fácil de negociar. O processo de negociar, de assinar um contrato, um Statement of Work, um Master Services Agreement, é muito mais fluido, entendeu? Porque o pessoal não fica querendo, fica aquele negócio de, peraí, mas e será que esse cara vai me entregar mesmo o serviço? Será que não vai? Existe essa preocupação, claro, uma negociação, mas ela é menos marrenta do que seria no Brasil, por exemplo. E é algo que que eu comentei aqui antes também, a turma comentou aí, questão do brasileiro ser muito emocional, né? Misturar um pouco a questão das emoções com o ambiente de trabalho, né? Tem um lado positivo e tem um negativo, como o Carlos falou aí, o Felipe, né? Você pode trazer isso para cá e ajudar a quebrar um pouco o gelo, né? Bicho, não precisa ser tão frio assim, vamos fazer um churrasco aí e tal. Isso eu acho que é um diferencial legal que o brasileiro traz. Mas, ao mesmo tempo, sabe, seja self-aware, tenha noção de que, às vezes, você tem que se educar um pouco, assim, para você não deixar isso influenciar tanto no seu trabalho, aprender a separar um pouco as coisas, né? Então, assim, depois a gente pode até mandar um link aí para o pessoal, mas é legal, você consegue entrar, por exemplo, nessa teoria do Hofstede, você consegue comparar os países nessas dimensões, você vê, é muito interessante, você vê direitinho o senso de individualismo, o senso de aversão a risco, e tem várias. Eu não me lembro de cabeça quais são as 6 dimensões, mas é muito interessante, né? E isso você vê claramente refletido na sociedade e refletido claro, no ambiente de trabalho, né? Essa é da minha experiência aqui. Pode adicionar um negócio rapidinho? Claro, Léo. Um negócio que eu achava interessante aqui, dentro disso que o Abdala falou, ninguém aqui era... A empresa que eu trabalhava, ninguém era conectado no Facebook, saca? No Brasil, todo mundo era conectado, conversava, aquele negócio. Aqui, cara, ninguém conversa no Facebook, ninguém tem conexão. Um ou outro tem, claro, mas assim, que no Brasil a empresa inteira se conecta, né? Aqui não tem isso. Tipo, vive a sua vida aí, eu vivo a minha vida aqui. Tipo, eu não tenho que ficar me conectando com você para você ver minhas fotos, alguma coisa, saca? Tem essa questão da individualidade que a Abdala falou, que realmente ela é bem forte aqui. E
O canadense é o tipo do cara que ele não vai fazer nada para te agradar e não vai fazer nada para te prejudicar, saca? Ele é bem... Para você ver uma coisa, cara, que todo brasileiro que tem aqui, que a gente conversa, sente isso. Dia do aniversário no Brasil, a gente juntava, fazia bolo, cantava parabéns, tal. Aqui na empresa ou na escola das crianças, tem parabéns, tem nada não, filho. Parabéns é seu, parabéns é seu. Eu não quero saber se você está fazendo aniversário ou não, sacou? Não tem essa de, vamos cantar o bolinho aqui, que hoje é aniversário do Léo, gente, todo happy birthday. Não, não existe isso, sacou? É bem assim, interessante. Eu chamando o Léo Vonzete de Pantera aqui, a gente chama... Tá me segurando aqui para falar Pantera. Você falou Happy Birthday e começou o clapping aí, né? Isso é interessante, porque quando você canta Happy Birthday, ninguém bate palma. Então você quer saber quem é o brasileiro na sala, é o cara que vai bater palma quando a galera cantar Happy Birthday. Eu não sei se vocês já pegaram isso, é o resto da turma. Pessoal, esse papo aqui tá ótimo, mas eu sei que nós aqui, o Léo, que horas, Léo Abdala, qual é o seu horário aí, Léo Abdala, agora? Tem uma reunião daqui a pouquinho, que tá de daqui dia. a 10 minutos, então exatamente por isso. Não, mas era para você falar que hora da manhã, cara. O seu compromisso. São 10h35 da manhã aqui. 10h35 da manhã. Bom, pessoal, vamos para a rodada final aqui, só de agradecimento. Então, eu queria que cada um aqui passasse uma mensagem final para a gente caminhar aqui para o fechamento. Esse papo poderia claramente avançar para um segundo webinar, mas nós temos os compromissos aqui com os nossos painelistas. Então, por favor, Felipe, se você puder começar com a sua mensagem final. Opa, vamos lá. Então, cara, eu acho que a mensagem é fazer carreira internacional é possível para todo mundo. Eu acho que se você pensa em sair do país, corre atrás, pesquisa, entende. O Bruno falou no começo aqui, das primeiras coisas que ele falou é planejamento. Se planeje, coloque no papel, pesquise todos os casos possíveis, pesquise casos de insucesso, tente entender os que deram errado, por que deu errado. Esse seria um fator que te faria mudar de ideia? Se for, pode ser que você comece a entender que não é para você, morar fora do país não é para você. Saiba que você vai ter que abrir mão de muita coisa, família, amigo, boteco toda sexta-feira na esquina, sair na rua com a cerveja na mão, não vai ter. Então, tem várias coisas que fazem diferença, que você tem que correr atrás e entender o impacto, entender o lugar que você vai, se ele está alinhado com seus valores, objetivos, se é isso que você quer. Você vai para o Canadá, para Montreal você gosta de inverno, não gosta de neve, não gosta, etc. Então, acho que tem várias coisas. E eu acho que é por aí. Como o Léo Fonseca falou há pouco, tem várias formas de se migrar para o Canadá. No Canadá, cada província tem a sua regra diferente, então a regra não é para o Canadá, a regra é para British Columbia, para Quebec, para Ontário, cada uma tem a sua. Existe o programa federal do Canadá, mas os provinciais também estão lá. Então tem que pesquisar. A internet está aí, o YouTube está cheio de gente falando sobre isso. O programa de imigração muda todo dia, então eu não sou a pessoa mais atualizada para falar sobre, mas a internet está cheia de informação. E eu acho que é isso. Então, para ser bem sucedido profissionalmente, acho que você tem que ser bem sucedido na vida da comunidade que você está escolhendo. Acho que isso é um dos fatores primordiais para que você se valorize como profissional naquele lugar. Então, valeu, Bruno, obrigado. Meu irmão, você sabe o tanto que eu te admiro. Então, o dia que precisar, a hora que precisar, é só chamar que a gente está aí. Obrigado, Felipe. Recíproco. Bom, vamos lá, Carlos, agora. Carlos, bom tempo. Palavras finais. Só agradecer mesmo a participação de todo mundo aí. Foi muito legal o bate-papo. E um último conselho. Cuidado onde você vai, se você não gosta de neve, porque tem grande chance de você cair num lugar assim. Mas se é seu sonho, confie em você mesmo e vai lá que você chega lá. Sensacional. Léo Abdala, você quer dar a última mensagem aí? Você que é o dono do tempo aí, cara. Vamos lá. Vamos lá. Só fechando, que quando você está naquela situação de ser um expat, né? Você trabalha numa empresa do Brasil, você vai mudar para outro país,
é interessante que não é tão fácil, porque, né, você tem que ter 3 coisas. Você tem que ter o set de skills, você tem que estar apto àquela função, você tem que querer, porque às vezes você tem um certo skill, mas fala, não, bicho, eu não quero viver num país de neve, por exemplo. E você tem que ter a disponibilidade, que às vezes está num momento de vida que isso não te permite aquela mudança de país. Então, só presta atenção nessas 3 coisas e ver o que você pode fazer para influenciar cada uma delas, né? Esse no caso de você ser um expat, né? E eu acho que do outro ponto de vista, quando você vem na raça, você mesmo, que, por exemplo, foi o meu caso aqui na Austrália, no segundo momento, né? Fiz o processo de imigração. Cara, lê bastante, é algo que o Felipe falou. Pesquisa as dificuldades, custo de vida, tenta falar com o máximo de pessoas possíveis. Muito provavelmente você deve conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém que está morando lá. Já. Então, assim, vai lá na cara dura, pergunta custo de vida. Uma coisa que eu dou, uma dica que eu dou, aquela consultoria de RH, Robert Half. Se você entrar lá, você consegue, global, você consegue pegar, por exemplo, o salary guide de cada cidade. Então, quando você está no processo já de negociação de vaga, é uma boa referência para você saber quanto que aquela cidade naquele país está pagando para aquela posição, no caso dentro de TI, né? Então, assim, tem muita informação, mas, assim, faça o seu para casa, faça o seu dever de casa. O que você falou, não age no rompante, né? Não atue no rompante, não faça isso de instinto, assim, não. Tem que haver um planejamento, senão não é sustentável, sabe? É fogo de palha. E é isso, obrigado, parabéns a todos aí, é sempre um prazer vê-los aí, os amigos de longa data. Perfeito, grande Abdala. Vamos fechar então com Leonardo Fonseca, para suas palavras finais aí, Leonardo, que não ganhou parabéns, né, Leonardo? Nós vamos mandar um parabéns bem brasileiro para você, para compensar a falta de calor humano que você vem enfrentando aí. Como todo mundo disse, antes, obrigado, valeu pelo convite. Se precisar de mais informações, qualquer coisa, é só entrar em contato, os links estão aí. E como todo mundo disse aí, é planejamento. Sem planejamento dar um tiro no pé. Eu conheço caso de pessoas que, vou para o Canadá, pegou a família, foi para Toronto em fevereiro. Chegou lá, estava menos 30, em 15 dias voltou para o Brasil. Ou seja, planejamento zero. Então, vir sem planejamento e outra, eu adicionaria uma coisa no que o Abdala falou. Você querer vir é uma coisa, a sua família querer vir é outra. Porque se você quer vir e sua esposa não quer vir, cara, não vem. Porque no primeiro problema, no primeiro médico que for, que não sabe falar o que é dor de garganta, já começa. Então, tenha isso em mente. É uma decisão familiar, não é uma decisão individual. Planejamento financeiro, planejamento estratégico e planejamento psicológico, porque não é fácil. É isso. Perfeito, perfeito, Léo. Pessoal, acho que assim, a palavra que eu peguei aqui desse conjunto de depoimentos aqui, que o Carlos falou, é sonho, né? Acho que morar fora do país é um sonho para muita gente. O Tríade Digital é um sonho para mim, então trazer e compartilhar através do meu sonho, ajudar o sonho de outras pessoas, acho que é muito importante na área de tecnologia, o que eu ambiciono fazer de coração. Então, eu chamei aqui, além de excelentes profissionais, todas essas pessoas aqui, e eu os admiro por isso, mas, além disso, são também meus amigos, pessoas que eu gosto de coração mesmo. A gente está sempre juntos e aqui unidos para entregar conteúdo de valor aqui para vocês, pessoal. Então, espero ter contribuído com o sonho de todos aqui. Obrigado, Léo Abdala, obrigado, Carlos Bontempo, obrigado, Felipe Melo, obrigado, Léo Fonseca, todos vocês cumpriram com excelência a missão aqui e com certeza nós vamos fazer outras edições. Muito obrigado, boa noite a todos que estiveram conosco. Ninguém nos abandonou, viu? A audiência aqui foi sensacional, ninguém nos abandonou no caminho. Muito obrigado, bom trabalho a todos aí, boa noite para os que estão no mesmo fuso de São Paulo. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.